Vinhetinha antes, vinhetinha no ar, por favor. Isso, o detalhe da blusa só ajuda, Juju. A Juju já está me contando aqui. Ô, doutora, seja bem-vinda. Diz que você já chegou animadinha e tudo mais. É, mais ou menos. Ó, o colete de volta. Sim, claro. A blusinha, ela falou alguma coisa a respeito da blusa. Ela gostou, né? Ela estava dançando com as ombrinhas e as blusinhas estavam esvoaçando assim as manguinhas. Ela gostou. Você vê como é que o detalhe faz a diferença? Ela é muito espetacular essa Juju. Graças. Com certeza. Seja bem-vindo, meu querido Ronaldo Esper. O bem que ele fez para essa moça. Querida, vamos lá então? Vamos sim. Primeira pergunta? Primeira pergunta. Vamos lá, doutora. Vai dar Olha aí. certo. A pergunta vem agora da Ellen Lira, coroa do meio. Execução extinta no juizado. Por não localizar bens, precisa ingressar com nova ação ou pode desarquivar? Pergunta bem técnica, Muito doutora. técnica. Na verdade, eu acho que muitas vezes as pessoas... Boa tarde a todos. As pessoas ficam em dúvida o que é, o que não é, né? Quando um juiz determina o arquivamento, aí sim pode pedir o desarquivamento. Mas se o juiz decidiu pela extinção daquele processo, o processo acabou. Aí o que é que pode acontecer? Se o bem foi encontrado um novo bem para penhorar, aí você pode entrar com um novo processo ou até mesmo pedir o cumprimento de sentença, mas o desarquivamento só com determinação do juiz, tá? Na localização de um novo bem para penhora, aí sim cabe entrar com ação. É desse jeito. Perfeitamente, bem explicadinho também, doutora. Vamos lá. O Fábio Silva de Socorro. Pequeno valor em conta poupança pode ser bloqueado? Olha aí, Também Serginho. boa pergunta, é? Olha, Serginho, essa situação de poupança, ela é muito interessante. Até 40 salários mínimos, por exemplo, pode ser bloqueado. Acontece que, isso diz o Código de Defesa do Consumidor, ou o Código de Processo Civil, diz o seguinte, que é impenhorável até 40 salários mínimos. Acontece que tem algumas pessoas que, para burlar, tem uma conta poupança, fica depositando, movimenta, não é poupança, não é para poupar, para burlar uma penhora, aí ele usa a conta poupança como conta corrente. Então, existem jurisprudências que notam que quando isso acontece, aí esse valor pode sim ser penhorado, mas até 40 salários mínimos é impenhorável se for conta poupança de verdade. Então, valor pequeno não pode ser de forma nenhuma bloqueado, a não ser nessa situação que eu falei. Ah, e tem essa jogada, esse expediente de utilização. Esse expediente que o brasileiro dá um jeitinho em tudo, né? Dá um jeitinho em tudo. Mas acaba se dando mal. Presta atenção, hein? Sem identificação, adulto pode namorar adolescente de 16 anos? Tá aí uma boa pergunta. Eu acho que houve, inclusive, um casamento de um político, um prefeito com uma moça de 16 anos, com aprovação da mãe, inclusive. Não me falha a memória, Santa Catarina ou Paraná? Então, Serginho, com 16 anos, não é considerado estupro, não. Abaixo de 14 é que não poderia namorar, né? E essa pergunta eu acho que está sem identificação, até porque a situação motivos óbvios, né? Pode sim namorar com adolescente, digamos assim, ou pré-adolescente de 16 anos. Abaixo de 14 pode ser considerado estupro, não é? Porque é vulnerável, bastante vulnerável. Tem que ter cuidado. Atenção, homens, né? Porque as mulheres hoje estão muito desenvolvidas no seu corpo, na sua beleza, e às vezes a própria mulher, ela aumenta a idade, porque às vezes tem um interesse, mas verifique direitinho, porque ela não vai ser responsável não, viu? Se ela tiver abaixo de 14, é estupro mesmo. E quer saber mesmo? Eu sou da antiga, eu acho assim que tanto homem quanto mulher só deveria se casar depois dos 18 anos. É muito cedo, né? Porque 16 anos, convenhamos, você tem muito o que viver e você, de repente, não tem nem noção da sua própria decisão. Exatamente, Serginho. E ele aí fala de namoro. Às vezes não é nem namoro, às vezes é só aquela pegada. E aí é perigoso, pode responder processo. Verdade, vive a ilusão do casamento. Não sabe direito, não tem a consciência do que é um casamento. Bom, exatamente. Enfim. Isso, certinho. Voltamos com o seu direito, doutora Emília Correia, Serginho. querida amiga. Sem identificação, a apreensão de drogas autoriza a entrada de PM na residência. Isso aqui também é interessante, já me reclamaram a respeito disso. Muito a gente chama muita atenção disso. Olha, a residência,
A Constituição diz que é asilo inviolável. Só pode se adentrar em uma residência, que é asilo inviolável, ou com mandado judicial, né, ou numa situação extremada. Nesse caso, não pode entrar na residência porque alguém disse que tem droga lá, se não tiver um mandado, se não tiver havendo uma investigação, porque caso aconteça desse jeito, cabe sim uma representação à Corregedoria da Polícia, é abuso de autoridade, isso aí, então fique de olho, tá? É assim. Maravilha. Reclamaram para mim esses dias também de uma invasão, abuso de Não autoridade. pode. Calma, né, gente? Calma. Verdade. Júlia Santos, 13 de julho. Sujaram o meu nome. Eu devo, mas não me avisaram que iriam negativar. Isso é certo, doutora? Júlia? Júlia, isso não é certo não. Atropelaram aí o procedimento, viu, Júlia? Preste bem atenção. A pessoa está devendo, ela tem que ser inserida naquele cadastro, ela tem que ser comunicada, ela tem que ser avisada, notificada que o nome dela está desse jeito, que existe uma dívida, porque quando isso acontece, ela tem, né, a condição de tomar uma providência. Se isso não acontece, o nome dela já é colocado em uma relação dessa, como ela falou, sujou o nome, cabe ação de danos morais aí, contra a empresa que fez isso e não fez a devida notificação. Tem que respeitar os procedimentos para que depois cobrar tudo bem, né? Mas já inserir desse jeito sem a notificação, não. Beleza, doutora. Me parece vem uma pergunta boa aqui, ó. Carla Luísa São Conrado. A minha avó tem 16 filhos. Ela pode deixar 50% dos bens dela só para um? A minha mãe, que cuida dela a vida toda? Olha aí que pergunta interessante. Olha que pergunta boa, Carla. Sabe, a gente explica tanto isso, mas essa é bem específica. Então, é aquela história, a pessoa está viva, ela está bem, eu posso fazer o que eu quiser dos meus bens enquanto vida. Eu estou através de um testamento, mas a lei limita. Eu tenho 50%, uma disponibilidade de 50% dos meus bens enquanto viva eu estou, para fazer o que eu quiser. Se eu quiser pegar 50% dos meus bens, que não é lá essas coisas, tá? Aí passar para Serginho, Serginho não é meu parente, ou para bolinho de chocolate, eu até posso, tá? Só para mim. Eu até posso. Viva! Mas isso, logicamente, um testamento, seguindo todos os rigores de um testamento, e que tem vários tipos de testamento, a gente pode falar isso outro dia, mas 50% enquanto vida você pode passar para um filho só, mesmo tendo 16 filhos, ela falou, né? 16 filhos. É. Aí pode passar tudo, no caso, para a mãe, né, dela, que no caso é a filha da vovó dela, pode sim, mas desse jeitinho, com testamento. Amiga, não se esqueça de mim, como diria o Roberto Carlos. Onde você estiver. Sérgio não tem nada fácil para deixar. Não, mas sempre tem alguma coisa. Eu tô sempre. Para mim é sempre lucro. Querida, lembrando, o Bucadinho que ficou ali, lembra de mim aqui. Sim. Lembra do Piquititinho aqui. Tá bom, tá certo. Lembrando também, amanhã, 7 da manhã, Café com Emília, uma delícia, você não pode perder. Por favor, Café com Emília, tá? Olha, assistam no nosso YouTube, o nosso podcast. Foi legal a conversa com o Serginho, tá lá no YouTube Emília Correia, no canal. E amanhã nós temos Café com Emília tirando sua dúvida, conversando sobre tudo. 7 horas da manhã, Instagram, imperdível, sensacional, foi um prazer, querida. Foi bom. Te falei, estava bem tranquilo, é gostoso, né? Até meu semblante estava super sereno. Ele, olha, tudo fluiu. Bom demais. Uma hora de beleza. Doutora, bom fim de semana. Cheiro, tá bom, tchau.